Olá pessoal, aqui é o Rodrigo com História. Nesta aula nós vamos dar início a um estudo muito interessante. A Grécia Antiga, a Grécia Clássica. Esse país existe até hoje, não exatamente como ele era quando ele foi desenvolvido e criado. Mas essa Grécia Antiga, a Grécia Clássica, ela exerce uma grande influência no mundo ocidental, que é esse que a gente vive aqui no Brasil. O Brasil, ele é oriundo aí de influências europeias com outras coisas, mas a Europa toda teve influência da cultura e também do desenvolvimento intelectual do Ocidente, que muitas das coisas foram formadas na Grécia. Então, estudar a Grécia é muito interessante, tem muito a ver com a gente e também fascina muitas pessoas por causa da sua mitologia, e também por causa da sua filosofia, entre outras coisas políticas também interessantes que surgiram na Grécia. Então, esse estudo aqui sobre a Grécia vai ser bem interessante. Hoje, nesta aula, nós queremos falar sobre a formação da Grécia especificamente. Bom, a Grécia, então, que nós estamos falando, ela ficava localizada no mesmo lugar onde nós temos a Grécia moderna, que é nos Balcãs. Esse mapa aqui, nós conseguimos ver a Grécia Antiga, a formação da Grécia, e nós conseguimos ver ali onde está escrito Península Balcânica, é onde hoje está a Grécia, exatamente onde hoje está a Grécia também. Ali do lado, para a gente se situar um pouco, é onde a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então a Grécia, ela fica na Europa, dentro dessa Península Balcânica aí. Balcânica, perdão dizer. Muito bem. Então, essa localização da Grécia, ela facilitou muito para o comércio e também para a expansão dos seus conhecimentos e filosofias, já que ele estava no centro praticamente do mar Mediterrâneo, um oceano que era muito utilizado para navegação e comércio naquele período. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o povo grego, como país, demorou para se formar, mas o povo grego, como civilização, foi formando aos poucos, baseado em muitos tipos de etnias diferentes. As pessoas vieram de vários lugares diferentes. Por exemplo, vindo ali de cima da Europa e do Vale do Rio Indo, que são os chamados povos indo-europeus. Então, povos que vieram de cima ali, desceram e começaram a povoar a região dos Balcãs. Então, temos ali povos indo-europeus, mas também há a influência de povos de outras áreas, como, por exemplo, da Ásia Menor, é o caso dos jônios, também temos os eólios, os dórios, os arcádios e temos também os micênios. Então, eram muitos povos diferentes que formaram ali, miscigenaram e formaram então a população da Grécia. Mas, para começar mesmo, vale lembrar de um povo específico que vivia na ilha de Creta. Então, a ilha de Creta, esse mapa aqui, vai permitir você olhar novamente, você vai ver que ali embaixo tem essa ilha de Creta. Então, a princípio, tinha um povo ali que formou a civilização ali e ele era muito desenvolvido. Então, os cretenses, também podemos chamá-los de minoicos. Não se tem muitas informações específicas sobre eles, mas eles eram um povo, de certa forma, avançado, porque ali naquela ilha eles começaram a criar muitas coisas feitas à mão, artesanato, desenvolveram habilidades com o ferro, com o bronze, porque eles começaram a criar barcos ali e navegar. Então, uma ilha, né? Obviamente, quem mora numa ilha vai ter que sair da ilha de alguma maneira. Então, fizeram barcos. Foram encontrados até barcos feitos de tronco de árvore e eles começaram a navegar. À medida que eles começaram a ter contato com outras nações, eles desenvolveram ainda mais. Eles aprenderam habilidades de outras nações e foram crescendo, criando uma civilização bem próspera e com habilidades para comércio. Os barcos deles se tornaram barcos maiores e eles então tiveram contato com os egípcios, tiveram contato com pessoas da Mesopotâmia e a partir daí eles aprenderam a fazer muitas coisas. É por isso que foram encontrados muitos artefatos na ilha de Creta, inclusive construções feitos de tijolos, encontraram joias, encontraram objetos de artesanato, vasos,
e objetos que datam mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Então, o povo que iniciou ali é bem antigo. Então, tem a gente ali se desenvolvendo um período bem antigo. E o desenvolvimento deles chegou num ponto bem interessante, porque eles chegaram num ponto onde eles construíram coisas fenomenais. Por exemplo, esse aqui é os restos de um palácio que foi encontrado lá na ilha de Creta. É chamado de Palácio de Knossos. Então, é um palácio estonteante, que agora está em ruínas, é claro, mas isso tem mais de 2.500 anos, antes de Cristo, aliás. Isso tem quase 4.000 anos. É uma coisa realmente muito antiga e desenvolvida para a época. Mas era dessa civilização minoica, então, que vivia ali naquela região, que nós podemos chamar também de cretenses. Eles são basicamente a base do avanço da civilização grega. Por quê? Porque a civilização minoica, infelizmente, não durou muito tempo. Ela ficou algum tempo ali, durou bastante tempo, mas tempos depois desse período, de 2.500 a.C., eles começaram a declinar. Por quê? Um dos motivos é porque a região era de terremotos. Então, alguns terremotos começaram a destruir a ilha de Creta, começaram a destruir as construções e começaram a minar também o trabalho que eles faziam ali. Outros motivos também foram o ataque de povos vizinhos. Então, isso aconteceu, por exemplo, com os arqueus. Esses povos arqueus, eles começaram, ou aqueus também, eles começaram a atacar, então, a civilização minoica. Assim, no início do século XV a.C., ela foi enfraquecida por essas guerras externas, mas também guerras internas que ocorriam ali. E os aqueus, então, também chamados de micênios, eles finalmente dominaram aquela região. Os aqueus, então, são um segundo povo importante para a gente estudar na formação do povo da Grécia. Por quê? Porque eles já estavam também habitando aquela região dos Balcãs. Então, conforme você viu no mapa que nós mostramos anteriormente, né? Vou tentar mostrar de novamente. Nós vimos então que ali a ilha de Creta estava um pouco ao sul, mas ali ao norte nós tínhamos em a cor de abóbora os arcádios, que também são os arqueus, ou os aqueus, entre outros povos ali. Mas esse povo especificamente então atacou a ilha de Creta, como você pode ver por essas setas aí, e dominou a região. Como a ilha de Creta era muito mais avançada do que a Península Balcânica, então os aqueus passaram a dominar a área. Eles passaram a ser, então, o povo dominante naquela região. Eles incorporaram o comércio dos antigos moradores de Creta. Incorporaram até mesmo a escrita deles. Incorporaram algumas culturas e o conhecimento avançado, eles eram bem mais tecnológicos. Então, os aqueus acabaram incorporando tudo isso dos cretenses que viviam ali antigamente. Então, eles dominavam uma região chamada Peloponeso. Essa região aí, depois vai ficar bem conhecida pelas guerras do Peloponeso, ela ficou sendo o centro do governo mesmo dos aqueus. E eles viveram ali por um bom tempo e foram preponderantes. Só que no século XIX, aliás, XIV, né, no século XIV a.C., a economia desses micênios, também chamado de micênios ou aqueus, ela começou a declinar também. Então, nesse período, eles foram diminuindo a potência, o poder. Mais ou menos por volta de 1200 a.C., disse que aconteceu uma guerra entre os micênios, ou os aqueus, e uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia. Essa cidade conhecida como Troia, a famosa Guerra de Troia. Por que nós não temos certeza absoluta que isso aconteceu? Porque isso está registrado num livro, aliás, em 2 livros, do historiador e também escritor literário Homero. Então, Homero escreveu um livro e nele contou a história da Guerra de Troia, um livro chamado Ilíada e um outro livro chamado Odisseia. Então, nesses livros, eles contam a história do início da Grécia. Eles contam a história dos deuses da Grécia. Conta a história também de, supostamente, pessoas que tinham poderes
porque eram filhos de deuses e assim por diante. E dos heróis gregos também. Como é um livro de mitologia e também é um livro de poemas e literário, não temos a certeza absoluta que a Guerra de Troia realmente aconteceu. Mas onde há fumaça, há fogo, não é verdade? Então, se ela realmente aconteceu, ela deve ter acontecido por volta de 1200, envolvendo esse período aí, então, chamado de período pré-homérico, na Grécia. Então, nesse período, houve também, se é que houve, a guerra, né, que tem lá o cavalo de Troia e assim por diante. Finalmente, por volta do ano 1000 a.C., os micênios perderam o poder. Os aqueus e micênios perderam o poder. Perderam o poder para os povos dórios. Aqui no mapa, nós podemos ver então que os dórios já estavam por ali. Aqui está uma cor meio verde. Só que os dórios invadiram a região do Peloponeso e expulsaram então os moradores dali, que eram os eólios, que eram também os próprios micênios. Então acabou a civilização micênia e os dórios então passaram a dominar aquela região. Dessa forma, a Grécia começa a tomar forma aquilo que a gente conhece sobre a Grécia Antiga. Os dórios fundaram algumas cidades e usaram a sua forma de governo para criar cidades-estados, que com o tempo eram governadas por reis ou por pessoas importantes, ou líderes tribais, e passaram a se tornar então cidades mais grandes e serem chamadas de polis ou poleis. Quando isso começou a acontecer, então foram formando os grandes cidades-estados, algumas delas se tornaram bastante potentes e são bem conhecidas na história como cidades importantes, como Atenas, Esparta e assim por diante. Então muitas delas foram formadas pelos dórios. Só que uma outra coisa que andou acontecendo também lá, na formação dessa Grécia, que demorou muito ainda para se tornar um país de verdade, como um todo, então é que essas cidades-estados, com o tempo, passaram a perder o poder do rei. Então, aquele único homem que governava ali, ele enfraqueceu. E isso, com o tempo, foi passando o poder para uma aristocracia. O que é aristocracia? É um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas que são influentes, são mais influentes, por isso eles mandam na região. Então isso aconteceu ali na formação da Grécia, ao montar essas cidades-estados que no futuro vão se tornar até, em alguns casos, democráticos. Sim, a democracia, então, surgiu na Grécia Antiga em cidades-estados com a formação, pouco a pouco, dessas cidades até elas chegarem em polis. É uma palavra que a gente usa até hoje, né? Cosmópolis, metrópolis. Essa palavra a gente insere no nosso contexto, mas ela veio da Grécia, da formação dessas cidades-estados, então. Então está aí o início da Grécia Antiga, no período pré-homérico, que nós contamos aqui para vocês até agora. Mais para frente, o que nós vamos entender? Como é que essas cidades-estados se tornaram fortes, período homérico, e o período arcaico e também o período clássico, e depois o período helenístico. Tudo isso, então, a gente vai aprender ainda sobre a Grécia. Até aqui, nós paramos por hora. Agradeço. Até mais. Um abraço.